Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu estou a manter o meu distanciamento social de 2 metros, pelo menos vocês dizem que se sentem mais seguros assim. Eu obviamente não estou a fazer isto pelo Covid, é porque eu trouxe a lente errada para o Algarve, então agora temos de lidar, não é? Se vocês estiverem no canal há muito tempo, ou se vocês já viram todos os vídeos do canal, vocês sabem que eu estou finalmente em Tavira, porque este é o cenário do meu quarto. Pela primeira vez eu estou aqui e tive de mandar abater a minha cadela, a Bianca, e como vocês sabem, se ela estivesse cá estaria a dormir aqui no fundo porque ela adorava dormir nas almofadas e adorava chatear. Ela tinha um tumor maligno na barriga e como eu era a dona legal tive de a mandar abater enquanto estava de quarentena em Lisboa, portanto eu não me despedi da minha cadela, mas são coisas da vida que nos ajudam a crescer. No vídeo de hoje eu decidi continuar com os casos super macabros que vocês têm adorado. Eu não sei se vocês vão gostar deste, não é suposto vocês gostarem, é suposto vocês ouvirem com atenção para estas coisas não acontecerem novamente. Antes do vídeo começar, por favor, eu quero pedir-vos para me irem seguir no Instagram, porque ultimamente eu tenho pedido a vossa ajuda para um vídeo super engraçado que eu estou a planear. Eu estou a deixar uns quantos questionários no Instagram. Se vocês quiserem saber o que é, vão seguir por lá. E sim, malta, eu cortei o cabelo, cortei imenso cabelo durante a quarentena. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre o que aconteceu a Cheryl Araújo. E como o nome indica, ela era luso-descendente, mas estava a viver em New Bradford, em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Cheryl nasceu a 28 de março de 1961, portanto não foi assim há muito tempo, e ela morreu a 14 de dezembro de 1986. Como eu vos disse, ela vivia em Massachusetts e mais propriamente em New Bradford, e nessa zona havia uma grande comunidade portuguesa, portanto todas as pessoas que eu vos vou falar neste vídeo são luso-descendentes. Este caso tornou-se muito conhecido e teve mesmo grande fama entre os mídia, porque ela foi violada por vários homens ao mesmo tempo, em público, no meio de um bar, e ninguém fez nada para impedir, especialmente pelo facto de terem revelado não só o nome dela, como a cara e a sua morada, e a partir deste caso eles decidiram que devia de se começar a defender a vítima. Portanto, este caso foi um ponto de viragem nos Estados Unidos da América e no mundo inteiro. Portanto, como eu vos disse, ela nasceu em 1961 e isto aconteceu em 1983. Por isso, se vocês pensarem bem, não foi assim há tanto tempo quanto isso para uma coisa destas tão horrível acontecer. Na pornografia há umas categorias, I guess, eu não sei porque eu não vejo, e eu estou mesmo a ser sincera, eu não vejo. Eu acho que o poder da imaginação é mais forte, sabem? E também há muitas coisas por trás da pornografia que são completamente horríveis. Eu um dia posso fazer um vídeo sobre a realidade da pornografia e dessa indústria, mas basicamente há umas categorias que é gangbang, que é tipo vários homens e uma mulher, e foi isto que aconteceu a Cheryl, mas foi uma violação, portanto foi muito mal. Portanto, no dia 6 de março de 1983, Cheryl foi buscar as suas filhas à escola e depois deixou-as em casa e ela saiu para ir comprar cigarros, só que a loja onde ela costumava comprar cigarros estava fechada, por isso ela decidiu ir a um bar que ficava lá perto. E quando ela supostamente chegou ao bar, diz que ela ficou lá algum tempo a falar com pessoas e que as filhas estavam em casa sozinhas, e portanto ela estava no bar a falar, e era um bar que era muito mais frequentado por homens do que propriamente mulheres, mas como ela tinha ido buscar cigarros, supostamente não ia demorar muito tempo. Ela estava numa zona que era a taverna, mas depois tinham a zona do bar. E nessa zona da taverna eles tinham mesas de bilhar, eu acho que é assim que se diz, snooker, pool, bilhar. Portanto, ela estava a ver os homens a jogar bilhar e quando ela estava a tentar voltar à zona do bar, Joseph Vieira e Daniel Silva, há uns sítios que dizem que ele se chamava Daniel Silvia, outros dizem que ele se chamava Daniel Silva, eu vou simplesmente supor que é Silva. Portanto, Joseph Vieira e Daniel Silva não a deixaram voltar para a zona do bar, deitaram-na sob a mesa do bilhar e começaram-na a violar. Depois de terem começado a violar, juntaram-se muitos mais homens e ela diz que à volta havia muitos homens a rir, muitos homens a gozar, a aplaudir, e que os próprios donos do bar ou da taverna não fizeram nada para a ajudar. E aqueles que não estavam envolvidos diretamente na violação estavam simplesmente a rir-se e a gozar com ela por ela estar ali na mesa de bilhar. No entanto, o bartender, que se chamava Carlos Machado, como vocês podem ver, todos os nomes são provenientes de português, mas esse Carlos Machado, que era o bartender, disse que tentou ligar para a polícia, no entanto não conseguiu. Os homens que estavam a violá-la impediram que ele ligasse para a polícia e desligaram-lhe a chamada. Como eu vos disse no testemunho inicial de Cheryl Araújo, ela disse que estavam lá vários homens
a rir, a incentivar os outros que a estavam a violar, mesmo que não estivessem envolvidos diretamente na violação. E ela disse que estavam lá cerca de 13, 15 homens, mas que mais tarde a polícia descobriu que na realidade não eram tantos homens assim, e o que ela disse foi que com a violação se calhar a sua percepção ficou um bocadinho distorcida e que ela não estava a perceber bem quantos homens lá estavam, e sinceramente eu acho que não a devíamos culpar por isso, não é? Ela estava a ser violada por vários homens diferentes ao mesmo tempo. Eventualmente Cheryl conseguiu soltar-se dos seus agressores, dos seus violadores, e conseguiu então começar a correr para fora do bar, mas ela estava vestida apenas na parte de cima do seu corpo, portanto da cintura para cima, e da cintura para baixo ela estava completamente despida, e começou a gritar no meio da rua que tinha sido violada para a ajudarem, e foi então que um grupo, não é propriamente um grupo, mas foi então que três estudantes universitários a encontraram na rua, meteram-na no carro e levaram-na para o hospital mais próximo para que ela pudesse fazer testes / o kit de violação que normalmente se faz quando uma pessoa é violada para determinar quem a violou e se há provas. 6 homens foram presos, todos eles lusodescendentes, 4 foram presos devido à violação direta que estavam a fazer e os outros 2 devido a não terem parado e estarem a incentivar os outros a terem violado. Portanto, os 4 primeiros que foram presos levaram uma pena um bocado maior e os outros 2 que foram presos não por estarem a violá-la, mas sim por estarem a incentivar, levaram uma pena mais pequena. Regra geral, os homens ficaram presos por cerca de 6 anos por a terem violado. Só houve 2 julgamentos. O primeiro julgamento foi para os 4 homens que a violaram e o segundo julgamento foi para os outros 2 homens que estavam a incentivar. E supostamente eram os únicos 6 homens que lá estavam, mas isso é mentira, porque estavam esses 6 homens que a violaram, estavam os bartenders e estavam mais uns quantos a jogar bilhar noutra mesa. Os 3 estudantes universitários que a encontraram no meio da rua testemunharam a favor dela, a dizer que ela se encontrava num estado completamente horrorizado, que ela estava super assustada, que não sabia sequer para onde é que estava a correr, que estava apenas à procura de alguém que a pudesse ajudar e que foi então que ela os encontrou. Como vocês sabem, nestas coisas temos o advogado e depois temos o procurador de justiça, blá blá blá. E aquele advogado de defesa, portanto a pessoa que estava a defender os homens que a violaram, perguntaram coisas sobre a sua vida pessoal, o que ela fazia nos seus passatempos, nos seus tempos livres, tudo aquilo que ela fazia na sua vida pessoal, malta. E isto foi para tentarem meter a culpa nela e não nos homens que a violaram. Também perguntaram aquilo que ela estava a usar, etc, etc. E foi então que as pessoas começaram a perceber, a partir deste caso, que não se devia meter a culpa na vítima. No entanto, hoje em dia, continuam a culpar uma mulher. Por exemplo, se uma rapariga é assediada, o que é que tu estavas a usar? Não devias usar minissaias, não devias usar calções, se tu já sabes que eles te vão assediar. Mas não é assim que se deve atuar, malta, não é assim que se deve agir. Deve-se ensinar os homens a respeitarem as mulheres, independentemente daquilo que elas estão a usar. Portanto, o advogado que estava a defender aqueles que a violaram começou a tentar meter as culpas nela, a perguntar aquilo que ela usou, aquilo que ela estava a usar, aquilo que ela fazia. E como eu já vos disse, este caso em concreto teve muito interesse mediático e toda a gente sabia o nome dela, a cara dela. Todo o julgamento, os 2 julgamentos aliás, foram passados em direto na televisão e foi através deste caso que também se começaram a perceber que isso não devia ser feito e que se devia começar a proteger a vítima. E isso é verdade, temos de proteger as vítimas. Mas, às vezes, as pessoas podem pensar que se calhar se houver um caso de exemplo, pode fazer com que as coisas mudem. No entanto, as coisas continuam iguais. Mas, obviamente, o tribunal acabou por castigar os mídia por terem revelado tudo, por terem feito os julgamentos tão públicos e em direto na televisão, e eles foram castigados devido a isso. Mas houve mesmo muita controvérsia devido a tudo isto que aconteceu, porque as pessoas queriam saber aquilo que tinha acontecido. Vocês sabem, normalmente nós somos todos cuscos, queremos saber tudo aquilo que aconteceu. Por exemplo, agora está a acontecer isto tudo da Maddie McCann e está toda a gente, eu quero que saia um documentário com a Maddie McCann em que ela explique tudo aquilo que lhe aconteceu. Mas se vocês pensarem bem, ela não tem que fazer isso. Se ela estiver viva, ela já está desaparecida há mais de 10 anos. Ela deve estar traumatizada. Mas pronto, como eu vos estava a dizer, este caso de Cheryl Araújo teve muita controvérsia, porque as pessoas queriam saber tudo aquilo que tinha acontecido e foi por isso que os julgamentos foram passados em direto na televisão. No entanto, ao mesmo tempo, havia muitas pessoas que diziam que isso não devia ser feito porque a vítima deveria ter privacidade. Quer dizer,
Aquilo que lhe aconteceu foi horrível. Ela foi violada por vários homens diferentes e todo mundo naquele momento sabia aquilo que lhe tinha acontecido. Todo mundo não. Outro problema que aconteceu foi que os mídias decidiram divulgar maioritariamente o seu primeiro testemunho, que foi aquele testemunho que eu vos disse que ela tinha cerca de 13 homens a aplaudir e na realidade eram muitos menos homens do que isso e portanto muitas pessoas ficaram ligeiramente irritadas com os mídias por eles estarem a passar o primeiro testemunho de Araújo, apesar de não ser o testemunho correto. Isto aconteceu em 1983, como eu vos estava a dizer, e infelizmente em 1986 ela morreu num acidente de viação. Ela estava a conduzir com as suas duas filhas, elas estavam nos bancos de trás e tiveram um acidente de viação. As filhas sobreviveram, ela não, e alegadamente ao início disseram que estava tudo bem com ela e que a polícia ia começar a investigar isso como um homicídio devido a tudo aquilo que tinha acontecido nos julgamentos. Portanto, inicialmente a polícia pensava que era um homicídio porque ela não estava embriagada, não havia qualquer vestígio disso. No entanto, anos depois, a polícia supostamente começou a dizer que ela estava assim embriagada e que tinha 3 vezes o nível de álcool que era permitido. Ou seja, ela supostamente ao início, através da autópsia, etc., não estava embriagada, mas depois passado anos ela estava milagrosamente embriagada e isto também se tornou um caso muito conhecido porque ela já tinha sido violada e a mulher que tinha sido violada morreu num acidente de viação, deixou as filhas órfãs e portanto isto ficou mesmo muito conhecido porque ela supostamente estava embriagada, como eu vos disse, estava alcoolizada e começaram a usar o caso dela para tentar fazer as pessoas perceber que não se devia conduzir enquanto se está alcoolizado. Houve um filme com a Jodie Foster chamado The Accused, se vocês quiserem ver, e esse filme foi baseado naquilo que aconteceu a Cheryl Araújo, portanto se vocês tiverem interesse para saber um bocadinho mais sobre o caso e sobre aquilo que lhe aconteceu, podem ver o filme, mas lembrem-se bem que há coisas que foram alteradas porque o filme foi apenas inspirado naquilo que lhe aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, digam-me aquilo que vocês acharam nos comentários lá em baixo, subscrevam o canal se vocês gostarem deste tipo de vídeos de crime, sigam-me também no meu Instagram para ficarem a par de todas as coisas que acontecem na minha vida. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo sábado.